Fiz o convite, viu, Jaque? Só você aceitar aí. Deve aparecer alguma notificação, você clica em aceitar. Já te convidei, tá? Só esperando você conseguir aceitar. Deu? Aê! Tá. Deu certo. Ah, beleza. Tudo bem, Jaque? Como é que Tudo você tá? bom? Tô bem, sim, obrigada. Tá dando pra Bom. você, a luz tá Escutar? dando? Tá dando pra você ver? Tá um pouquinho escuro, mas Tá se um pouco tiver bom para escuro? você, o importante é a gente escutar. E você conseguir fazer a aula do seu jeitinho. O resto a gente se adapta. Tá. Eu acho que assim melhorou. Melhorou? Melhorou um cadinho, tá ótimo, excelente. Aqui. Acho que deu. Estamos entrando aos poucos aí, o pessoal vai entrar. Começamos às 6h14, Isso. temos uma horinha É uma hora? daqui para frente. É um pouquinho menos, né? Que aí eu faço a sua apresentação e aí, ó, aqui tá ótimo, então vamos lá. Bom, galera, Beleza. para quem não conhece, essa é a Jaque, Jaqueline Oliveira, né? Eu coloquei errado, vou até colocar nos comentários. Jaqueline Oliveira, professora da rede pública há 20 anos de Química, né, Jaque? E Isso, vai preparar para a exatamente. gente um pouquinho do conteúdo de Química do Enem, né? Para a gente poder Isso. Vamos falar um ter pouquinho. uma certeza na prova. Aí, antes da gente começar a falar da prova específica, enquanto o pessoal vai entrando também, fala um Aham. pouquinho, rapidinho, para a gente sobre como é, você está mais há 20 anos na rede pública, como é ser professora da rede pública no Brasil, Pois para você? nós sabemos, principalmente no dia de hoje, a rede pública tá um pouco assim, meio defasado. Por quê? Principalmente a minha disciplina, isso não só, eu não vou falando só, até no geral. Os alunos, eles têm muita dificuldade na disciplina de química, isso aí já é um fato. Indiferente se Uhum. seja um aluno particular ou um aluno da rede pública, mas o que, que vem acontecendo com os alunos da rede pública, né, que é em questão? Nós temos muita falta de ausência de materiais, nós não temos muito onde pegar. O que, que nós trabalhamos praticamente? É o quadro, o pincel, é tudo que nós Sim. temos. E a disciplina de química, a gente vem observando nesses anos que os alunos vêm caindo muito o rendimento. E até porque a química, pouquíssimos são os alunos que conseguem, como a gente fala, consegue visualizar a química sem enxergá-la na verdade. Então, quando você trabalha, por Sim. exemplo, como eu comentei, trabalhava no Cefet, então você tem um pouquinho mais de estrutura. Você tem mais materiais, você tem uma estrutura melhor para poder mostrar ao aluno. A escola pública, a gente passa por essa dificuldade. Então, o aluno, a gente percebe que muitas das vezes ele não consegue perceber ou enxergar aquilo que a gente está falando. Então, acho que é um dos motivos que o aluno fica um pouco desmotivado, talvez. Né? Então, nós temos essa dificuldade aí nessas disciplinas que requer um pouco mais, né, do aluno, de segurar o aluno. Então, muitas das vezes a gente percebe que o aluno ele fica mesmo um pouco disperso, às vezes, Sim. pela dificuldade que ele tem do entendimento, né? Mas Ô, Jaque, é um problema que a gente vive, né? No contexto. sim, infelizmente. Sem contar que outros problemas, né, que a gente não vai nem falar agora, senão nós vamos ficar a live inteira. Aham. Mas como tornar assim mais legal o aprendizado da química para quem já tem uma predisposição a não gostar, por exemplo? Então, pois é, eu vou falar assim a forma com que eu trabalho, né? É, Normalmente, quando a gente entra na sala de aula, aí você coloca lá o nome, a disciplina, a grande maioria já fica naquele, não, professor de química. Então, o que a Sim. gente tenta fazer sempre? Eu tento fazer sempre. Eu tento contextualizar, eu tento levar a disciplina para o dia a dia, para a realidade do aluno. Eu tento mostrar para o aluno que ele não vive, ele não está vivendo química somente ali no ensino médio, no primeiro, segundo ou terceiro ano, que é o que eles pensam. Ah, professor, eu nunca vi essa disciplina. Não, você Sim. nasceu.
a partir desde o dia que você nasceu, você já está no processo de química. Você faz um café de manhã, você está trabalhando com separação de mistura. Então, eu tento mostrar isso. Aí o aluno às vezes fala, não, professora, é verdade? Mas então quer dizer, a química já está inserida desde pequeno, desde criança, só que você não sabia, né? E muitas vezes você estuda ciências, mas não consegue, o aluno não consegue assimilar. Então, quando ele chega no ensino médio, ele pensa que é a matéria do fim do mundo. Inclusive, teve até uma situação muito interessante, que o aluno me perguntou no início do ano. Já tinha tido a minha aula de química. Professor, e o professor de ciências não vai ter, não? Aí eu falei, não, gente. No ensino médio, a ciência dividiu em química, física e biologia. Então, eles-me aqui. Causa estranhamento, né? Exatamente, eles têm essa dificuldade, muitas das vezes. Sim, entendo. E o que você pode falar para a gente, já? O que você trouxe para a gente que vai servir para que quem puder ter acesso a essa live consiga ter uma luz nos estudos da química, né? Claro que a gente não vai conseguir em uma hora falar nada, mas a gente consegue dar uns caminhos para que as pessoas evoluam e busquem por elas mesmas com mais facilidade, né? O que você pode falar para a gente? O que você trouxe para a gente com isso aí? Então, o que acontece? Você até havia me comentado, e realmente uma das dificuldades maiores que os alunos têm quando fala em ligação química. Então, ligação química é o terror dos alunos. Agora, é óbvio que ligação química ela vem dentro de um contexto, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a ligação química, mas eu falar sobre a ligação química requer, vou dar uma introdução sobre realmente o que a química estuda, que muitos alunos, às vezes, ainda têm essa dificuldade, né? E, na verdade, o que nós estudamos na química? Nós estudamos a transformação da matéria, tudo que transforma, tudo que vem mudança, tudo que eu consigo enxergar, né? Onde houve uma mudança na matéria ou no material, eu posso falar que houve química. Definição, né, clichê, matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tá, então, no contexto da química, nós vamos estudar as transformações. E as transformações, elas estão no nosso dia a dia. Por quê? Bom, os elementos, aliás, tudo que existe na natureza, né, toda a formação que nós temos, é a partir dos 100 e poucos elementos químicos da tabela periódica. Então, são esses elementos que a gente que consegue formar o universo. Então, nós podemos falar aí que a química, até brinca o seguinte, que o povo estuda, biologia é o estudo da vida, mas a química, a biologia sem a água da química, sem o gás carbônico, sem o oxigênio da química, não existia, porque não haveria vida. Então, nós precisamos, e esses elementos naturais, né, a grande maioria, eles se juntam na natureza, um processo natural, como, por exemplo, a formação da água, né? Então, a água, ela se forma a partir, nós conhecemos, a gente sempre comenta sobre a água, ela se forma a partir de quê? A partir de 2 átomos de hidrogênio e um átomozinho de oxigênio no ar, ele se forma e transformando, então, nesse processo água. Então, as ligações, elas ocorrem exatamente dessa forma, né? O processo de ligação, nós temos 2 tipos de processo de ligação. Nós temos as ligações que a gente pode chamar de intramolecular e nós temos a intermolecular. Então, somos 2 tipos. Dentre esses 2 tipos, a gente divide e aí eu vou falar das principais ligações intramolecular, que são a ligação iônica, a ligação covalente, que são as ligações que mais, que despencam, né, na verdade, nos vestibulares. E aí, seguida da ligação que é mais óbvia, que é a ligação metálica. Bom, como a gente está falando, né, de ligações, então o que nós sabemos aqui? Eu até coloquei aqui, eu ia até colocar ali, eu não sei se eu acho que não vai dar para não dar certo, vai, né? Que fica vai ficar ao contrário, né? Ao contrário, eu já tinha tentado fazer esse teste aí, mas se você quiser me mandar, se tiver como mandar via WhatsApp, eu ponho aqui para mostrar pro pessoal. Tá. Se tiver como mandar, senão a gente dá um jeitinho. Eu faço, de qualquer forma, a gente vai estar falando. Bom, então, a ligação, o que vem ser a ligação? Todos os elementos da natureza, eles tendem a se ligar para formar, para estabilizar. Bom, o que é estabilizar? Na natureza, os elementos
têm que se estabilizar para que eles se mantenham, assim como a gente. Eu trabalho, você trabalha por quê? Nós precisamos de estabilizar na vida. Nós temos que ter uma estabilidade, senão não tem como a gente sobreviver. E a mesma coisa ocorre com os elementos na natureza. Normalmente, a gente fala que os elementos, eles andam em pares, tanto é que você sempre vê assim, H2, N2, O2. Então, é uma característica dos elementos. Eles andam em pares, exatamente porque quando eles se juntam, eles se formam, né? E aí eles conseguem estabilizar suas moléculas. Então, a característica, na verdade, dos elementos químicos são essas. E para que essa reação, para que essas várias N quantidades, milhões de substâncias que nós temos aí, ocorra, nós precisamos de quê? Nós precisamos que essa ligação, ela ocorre a partir dessas únicas 3 tipos de ligação que nós temos. Que é a primeira ligação que a gente vai estar falando aí, que é chamada de ligação iônica. Bom, vamos lá devagarzinho na ligação iônica. A ligação iônica, ela ocorre entre cátions e ânions. Bom, vamos lembrar, quem que são os cátions dentro da tabela? Os cátions são os elementos que, nas suas características, eles tendem a perder elétrons na última camada. Isso aí a gente volta lá quando a gente fala na distribuição eletrônica de um elemento, mas a gente não vai entrar nisso agora. E os ânions são os elementos que tendem a ganhar elétrons. Normalmente, a característica da ligação iônica, qual que é? Ela vai ocorrer, tá? Vai ocorrer dentro da molécula, ou seja, vai ocorrer a formação da molécula. E a outra característica é que a ligação iônica, ela ocorre entre elementos metais, portanto, os metais são positivos, tendem a perder elétrons, e os elementos não metais, que são negativos, tendem a ganhar elétrons. Então, essa ligação, essa atração, na verdade a gente chama de uma atração eletrostática, né? Uma atração que um vai sentir pelo outro, é aquela fala, né? Os opostos se atraem. E é igual o aplicativo, curte a outra, elas. É igual no aplicativo, uma curte a outra, né? Aplicativo de paquera, o povo entender. Gostou, curtiu, deu mate. Deu match, isso aí. É exatamente isso. E aí, nós temos alguma característica. A ligação iônica, ela, então, vai ocorrer entre um elemento não metal e um elemento metal, também entre o metal e o hidrogênio. Até porque o hidrogênio participa de tudo, porque, né, ele tem lá suas particularidades. Mas no caso da ligação iônica em si, nós temos algumas características que são mais precisas. Por exemplo, a ligação iônica, ela normalmente, tá? A gente não está falando que é uma regra, porque é tudo na química, mas normalmente ela ocorre entre elementos da família 1, 2 e 3. E esses elementos, que são os elementos metais, eles vão se ligar com elementos da família 5, 6 e 7. Então, normalmente, essas características. Ah, mas se você está falando que os elementos que estão ali presentes, os elementos de transição da família B, não, sim, tá? Vai haver ligações, como eu comentei agora, ligação entre um elemento metal e um hidrogênio. Mas as ligações, normalmente, clichês, são essas ligações que ocorrem. E um elemento, assim, que você abre o livro, todos os livros, abre a internet, o primeiro exemplo que nós temos lá, sempre é o processo da ligação iônica NaCl, ou seja, o sódio ligando-se com o elemento cloro. Então, nós vamos passar por aquela característica. Quais são as características principais da ligação iônica? Transferência de cargas, ou seja, transferência de elétrons. Isso aí é uma das características que ocorrem na ligação iônica. Bom, normalmente os compostos iônicos são compostos sólidos, tá? São compostos que podem ser... essa daí é ótima. São compostos que podem ser... Aqui, ó, gente. Vou lembrar aí, até aproveitar aí, né? Colocou o Na, é um elemento lá da família. Ele está localizado na família 1, por isso ele tem a carga mais 1. E o cloro, família 7, por isso ele tem a carga negativa. Bom, esses dois elementos, eles vão se juntar e vai haver uma transferência de carga, uma transferência de elétrons.
E a partir da hora que o elemento se junta na natureza, formando cloreto de sódio, ou ainda, né, chamado sal de cozinha, que é o, né, o mais comum que nós temos aí, o que vai acontecer com esse elemento? Essas cargas dele vai deixar de existir e ele vai, a gente fala que é um processo que vai escorregar. As cargas, elas irão escorregar e a partir daí nós vamos ter quantidades de átomos. Então, a partir da hora que há a formação da molécula, vai haver aí uma quantidade de átomos que a gente vai estar, então, caracterizando a substância, né, formada naquele momento. Então, quando eu reajo, né, o sódio no seu estado natural, com o cloro no seu estado natural, eu vou formar a moléculazinha de NaCl, cloreto de sódio, portanto, né? Bom, você segue me escutando? Sim. A minha imagem travou aqui, mas você continua me escutando, então tudo bem. Uhum. Pode continuar? Então pode, por favor. Beleza. Então, o que acontece nesse processo aí da ligação iônica? Então, característica, os compostos são sólidos em temperatura ambiente, são bons condutores de eletricidade e calor, tá? Agora, quando a gente fala que composto iônico é bom condutor de eletricidade e calor, em presença de água ou no estado, ou no seu estado líquido, né? Quando ocorre uma fusão. Então, eles podem ser bons condutores de eletricidade e calor. Outra característica que nós temos aí para os compostos, quando a gente chama de compostos iônicos, né? São algumas das características que nós temos. Então, sim, lembrando aí, voltando para vocês aí, eles são caracterizados principalmente por terem também alta temperatura de ponto de fusão e ponto de ebulição alta. Então, nós temos aí alguns compostos que podem chegar a ultrapassar o valor aí de 800, 900 graus. Então, isso aí é uma das características também que pode ocorrer nos compostos iônicos. Né? Então, é uma das características que ocorrem nos compostos iônicos. Então, nós temos realmente várias situações que podem estar ocorrendo e que o aluno vai conseguir visualizar. Não, professora, mas como que eu vou descobrir, como que eu vou saber que determinado elemento, determinada ligação é iônico, é covalente ou é metálica? Exatamente pela característica, tá? Se for uma ligação iônica, ela vai ocorrer entre um elemento metal e um elemento não metal. Então, não tem nem discussão. Você olhou lá o tipo de formação do composto. Tem um metal, tem um não metal, a ligação é uma ligação iônica. Então, isso aí é um fato, tá? É uma característica que o aluno consegue visualizar. Muitas das vezes, infelizmente, o aluno não consegue visualizar isso aí. Ele sente uma dificuldade muito grande, né? Infelizmente, a gente... Até a Vanessa comentou ali em cima, falando que ela não consegue nem arquitetar uma dúvida, né, de química. Então, como que... legal o jeito como você colocou, né? E como que clarear, assim, para quem não sabe nem o que não está entendendo, é tanta coisa, né? Como filtrar melhor essas informações? Exatamente, exatamente como comentei antes. O contexto para a gente chegar numa ligação química, eu tenho que vir lá de trás, eu tenho que conhecer pelo menos algumas características da tabela periódica. Então, o que eu sei, o que eu devo saber, eu como aluno, o que eu devo saber? Primeira característica da tabela periódica. A tabela periódica, ela tem lá as quantidades de famílias, nós temos aí 18 famílias na vertical e temos 7 camadas na horizontal. Então, na verdade, quando a gente fala 7 camadas na horizontal, são aquelas camadas eletrônicas, né? A eletrosfera, K, L, M, N, O, P, e daí por diante. E o aluno realmente, ele sente muita dificuldade. Para te falar a verdade, a grande maioria dos alunos vão para o vestibular sem entender a tabela periódica.
E o que nós falamos é o seguinte, que eu tenho para falar para o aluno é o seguinte, quando ele consegue entender a tabela periódica, ele tem metade da prova, da cola da prova de química em mãos. Tanto é verídico que não só os vestibulares tradicionais, como o Enem, ele libera para você a tabela periódica. Por quê? Porque ali é a cola da prova, pelo menos uma parte da prova está ali para você. Só que acontece, o aluno abre a prova, olha para a tabela periódica e não consegue entender nada. Então, essa é a dificuldade do aluno. Então, se ele vai falar, se eu estou falando que ele vai entender uma ligação iônica, porque ele vai saber que ocorre entre elementos não metais e metais, entre elementos das famílias 1, 2 e 3, 5, 6 e 7, ou 15, 16 e 17. Só que muitas das vezes ele não consegue nem visualizar lá em cima onde está escrito as famílias. É outra dificuldade. Então, o aluno fica, não, professora, mas eu não aprendi nem aonde estão as famílias. Aí eu falo, gente, olha lá, você vai olhar na vertical de 1 a 18, está lá escrito, e na horizontal as 7 camadas eletrônicas. Então, vai de 1 a 18 e 7 camadas. Bom, cada famíliazinha, ela tem uma característica. Então, assim como nós, eu pertenço a uma família porque eu tenho características daquela família. Então, o elemento sódio, por exemplo, que é o que a gente está falando. O sódio é o Na, ele está lá na tabela periódica, é o número 11 da tabela. Então, ele vai liberar, ele tem aí 11 prótons e 11 elétrons. Esse elemento químico, então eu posso ir lá na tabela periódica, família 1A, encontrar o elemento na terceira camada, eu vou encontrar lá sódio de número 11. Tá, ele está ali por acaso? Não. Ele está ali porque ele tem características semelhantes, características voltadas para os elementos que estão na mesma família que ele. Então, ele não está ali por acaso. Mas qual seria essa característica que foram definidas? Quem lembra, né? Quem lembrar aí lá da distribuição eletrônica, que é outro agravante, que é aquele diagramazinho de Linus Pauling, 1s2, 2s2, e daí por diante. Na última camada de valência dos elementos que estão na família A, família 1A, todos eles irão ter um elétron na última camada de valência. Desde o primeiro elemento lá, que nós temos lá, que é o lítio, né? Aliás, o hidrogênio, apesar que o hidrogênio, tá, gente? Lembrando que o hidrogênio não é um elemento metal, nem ametal. O hidrogênio, ele é uma situação atípica, ainda não tem uma classificação para ele, mas ele está lá exatamente porque ele tem um elétron na última camada. E aí nós temos, seguindo aí, a camada, 7 camadas, nós temos o lítio, nós temos aí o sódio, nós temos o potássio, nós temos rubídio, césio e frâncio. Então, nós temos aí os 7 elementos que caracterizam a família 1A. Se você fizer a distribuição eletrônica de cada elemento desse, todos eles terminarão com um elétron na última camada de valência. Então, essa é a característica, porque todos esses elementos estão designados na mesma família, porque eles têm afinidades parecidas, características parecidas. Então, é o que a gente sempre tenta falar com o aluno. A química, ela tem muita lógica. Muitas das vezes o aluno fala, não, mas não tem nada com nada. Tem sim, tem tudo com tudo, está tudo voltado para o nosso dia a dia, né? Exatamente, nós somos de determinada família, você é da sua família, você tem característica parecida com seu pai, com sua mãe, e daí por diante, é a mesma coisa. E os elementos são as mesmas coisas, ele ocorre da mesma forma. Legal, Jaque, bacana. Tem uma pergunta que o pessoal está fazendo, a Laura falando que ela tem dificuldade com química orgânica. Ah, sim, química orgânica. O que de química orgânica que talvez seja interessante de falar? Então, no finzinho eu ia até comentar sobre a química orgânica. Química orgânica é a matéria do 3º ano, né? Então, normalmente, o cursinho também trabalha, nos cursinhos normalmente divide, então começa com
a parte lá do início mesmo da característica da química, e um outro professor começa com a química orgânica. Então, divide isso aí. A química orgânica, ela, na verdade, é o estudo, tá? É um estudo dos elementos que contêm o carbono. Então, essa é uma característica. Antigamente, tá? Em meados, mais ou menos, de século XVIII, a química orgânica ela era considerada o seguinte. Bom, como a palavra orgânica, né, já sintetiza para nós aí, sendo uma palavra vindo do organismo, então acreditava-se que química orgânica era aquela parte da química que estudava somente os seres vivos, plantas, vegetais, animais e daí por diante. Uhum. Porém, chegou aí uma época que veio, né, um cientista aí, e esse cientista ele falou o seguinte, ele estava brincando, né, tipo assim, não tem nada para fazer, eu vou aquecer um elemento químico chamado cianato de amônio. Então ele pegou, estava lá de bobeira, né, aqueceu esse elemento. Quando ele aqueceu esse elemento, que é um composto inorgânico, tá? Que estuda-se no primeiro e no segundo ano. O que aconteceu? Ele obteve uma substância chamada ureia. E que substância é essa ureia? A ureia é uma substância que está presente na urina. Então, quando nós fazemos o exame de urina, é para ver a concentração, para ver alguma coisa que está errado na urina, é a partir aí dessa ureia que está presente na urina. O que aconteceu? Eles falaram o seguinte, meu Deus, e agora? Sabíamos que química orgânica era derivado somente de seres vivos. E a partir agora de um composto inorgânico, né, vamos dizer, de compostos minerais, conseguiu-se obter um composto orgânico. Então, vem aí, caiu a teoria, caiu esse conceito de que a química orgânica era o estudo dos compostos vivos e passou a ser o estudo dos compostos que tem na sua constituição a presença do carbono. Por quê? Porque eles perceberam que todos os elementos, todos os compostos orgânicos têm na sua característica a presença do carbono. Então, essa é a primeira característica. Então, é a primeira coisa que o aluno tem que saber. Composto orgânico, na sua constituição, ele tem a presença do carbono. Fora isso, são cadeias imensas, o carbono ele tem uma facilidade de se ligar com vários elementos e no contexto da química orgânica, ele faz ligação com hidrogênio para completar as suas 4 ligações, uma vez que ele está na família 4, né? É uma característica. Você quer perguntar alguma coisa? Que eu vou continuar. Não, pode seguir a linha de raciocínio, tá ótimo. Então, mas aí o que acontece? Eu ia comentar exatamente sobre isso. Nós temos aí Covid esse ano, né? E aí, não se fala em outra coisa que não seja hidroxicloroquina, né? O tempo todo. Bom, e a partir disso aí, eu já vou apostando. Acredito eu que esse ano há de cobrar, sempre cai uma ou duas questões de química orgânica. Mas uma das questões que eu acredito que devem ser cobradas é o hidroxicloroquina. Agora, é lógico, ele pode vir de várias situações. Ele pode vir cobrando na prova de biologia ou num contexto que aconteceu ano passado, a prova que ela estava tão contextualizada que a gente não conseguia definir se a prova era de química ou se a prova era de biologia. Então, na verdade, ela era mais uma prova bioquímica. Então, eu acredito que pode acontecer cobrar-se a fórmula molecular, ou na prova ter a fórmula molecular, né, o desenho estrutural, aliás, desculpe, a fórmula estrutural na prova desse hidroxicloroquina, aí vai estar falando, né, alguma situação sobre ele, vai estar contando uma história, e talvez pode vir até perguntando sobre a sua fórmula molecular, né, que é a dificuldade do aluno. Por que o aluno tem essa dificuldade? Fórmula molecular. O carbono faz ligações imensas, né, grandes ligações
com o hidrogênio, formando imensas cadeias carbônicas. Eu posso ter um composto aí com até mais de 100 carbonos. Inclusive, no caso da hidroxicloroquina, eu tenho 18 carbonos e tenho 26 hidrogênios. Então, é uma molécula grande. Eu acredito que pode vir a ser cobrada sim. A outra palavra, a outra letrinha aí, porque como a gente fala, tudo dentro da química é um contexto. Química orgânica, o que nós estudamos? Nós estudamos, então, as características do carbono, né, as cadeias carbônicas, as funções. Então, a palavra hidroxicloroquina, o que nós temos aí? Nós temos a palavra hidro. Hidro vem de água. Então, nós temos aí a presença da molécula OH, que, na verdade, no contexto aí para nós, na fórmula molecular desse hidroxicloroquina, nós vamos ter a presença aí do álcool na pontinha do OH, que vai ser o álcool, a hidroxila, ligado a um carbono saturado. Palavra ina, nós vamos ter a presença no desenho do nitrogênio, ina. Então, nós temos uma amina, temos a presença de uma amina também. Então, quer dizer, são várias as características que fazem, a partir da nomenclatura, que faz a gente enxergar. Só que tudo isso é muito minucioso. Então, a gente começa falando sobre, como ela comentou aí, isso, até perguntou ali, né? Também acredito que cai hidroxilo. O que acontece? Como esse contexto aí vem? Você tem que saber primeiro, então, que o composto orgânico ele é constituído de carbono e hidrogênio. Tá? Então, o carbono, quando ele não está ligando, completando as suas 4 ligações com outro elemento, ele vai estar completando com hidrogênio, isso aí é um fato. A outra situação é que, dentro desse contexto, nós temos funções, tá? Separadas, então temos várias funções, que são chamadas de funções orgânicas, tantas funções. Nós temos os alcanos, alcenos, então nós temos a função hidrocarboneto, que vem da própria palavra, né? Hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio. Nós temos aí as funções oxigenadas, funções nitrogenadas e outras funções que normalmente não caem tanto. Mas a gente acredita sim, eu acredito inclusive que é uma parte da química que vai cair sim, que vai ser cobrado na prova de vocês. Pode, como eu falei, pode até não ser na prova exclusivamente de química, mas contextualizando aí a química com a biologia. Vale a pena então dar uma conferida, né? Eu acho que vale a pena dar uma lida sim, tanto no processo química biológica e no processo, na fórmula molecular também, tá? Porque eu acredito que possa vir a cair sim. Tem uma chance muito grande de ser das situações. Tabela periódica caiu ano passado, inclusive foi uma surpresa muito grande para nós, porque caiu uma questão muito óbvia, mas muita gente errou, porque normalmente não preocupam exatamente com, até no próprio cursinho, você nunca pensa que vai falar alguma coisa relacionada à tabela periódica. Você tem que saber a tabela, por quê? Você tem que saber as ligações químicas, você tem que saber os processos estequiométricos, mas quando se fala no contexto de tabela mesmo, perguntando algo sobre a tabela, a gente não esperava, caiu ano passado. Esse ano, acredito eu, que está falando, né, tantas situações estão ocorrendo, eu acredito que pode vir a cair ligação química também. E até, talvez, processo de separação de misturas, né, a outra coisa que a gente não pode descartar. Né? É uma parte da química que sempre cai muito. Ô, Jaque, só fugindo um pouquinho agora do conteúdo de matéria em si, uma dúvida que me apareceu quando você falou da cloroquina. Você acha que talvez o governo possa tentar colocar isso na prova também para tentar já ir colocando essa ideia na cabeça do povo, que a gente sabe que ainda não tem estudos comprovados sobre a eficácia ou não, né? Você acha que talvez possa tentar haver isso, uma opinião sua como professora, educadora, e como cidadã também, que sabe de tudo que está acontecendo, que isso pode talvez ter um pouquinho a ver, nem que seja sem querer, sabe? Olha, eu acredito que sim. Como você falou, essa é uma opinião minha. Eu acredito que pode estar sim, até uma forma mesmo
induzir, porque esse processo, na verdade, essa hidroxicloroquina, ela, né, já existe, é um remédio mesmo, na verdade, lá, né, da malária, e a cloroquina em questão, ela é muito utilizada também por pessoas que têm problema de pele, né, aquele problema da pele que vai clareando. Então, no início, né, o povo descobriu e começou a comprar, e as pessoas que precisam realmente desse remédio começou até a ter problema, porque não conseguia encontrar o remédio. Eu acredito, né, que sim, que ele que possa vir, né, o governo, as autoridades, elas possam tentar, sim, introduzir a medicação e jogar isso aí, sim, para a população, até de uma forma para ver qual vai ser a reação da população. Eu acredito que possa, sim. Inclusive, na prova, eu acho que pode vir algum texto, que eles adoram textos, né? Falando sobre isso, contando a história dela e falando, né? Mas será que vale a pena? Ou será que é verídico? Porque ainda não tem nada comprovado até o momento, né? Que ela realmente é eficaz. Então, eu acho que pode vir alguma coisa relacionada a isso, sim. É interessante a gente ficar sempre atento na atualidade, também pode cair até num contexto fora da química em si, né? De repente, como você falou, na biologia, na redação talvez possa ter alguma coisa sobre o Ministério da Saúde, a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe, porque é uma caixinha de surpresas, né? Então, assim, agora eu acho que vai ser muito pouco provável não cair nada sobre esse remédio, né? Sobre esse bem composto. provável que entre, né? E, como eu falei, talvez não entre na parte química só, mas entre na parte bioquímica. Eu acredito que vem assim. Então, eu acho que é bom o aluno ficar já preparado, né, para uma eventual questão que já é uma questão que ele já mata ela. Ele já conhecendo os elementos, né, os elementos que compõem ela é carbono e hidrogênio, uma vez que é um composto orgânico, então carbono, hidrogênio, cloro, nitrogênio e oxigênio. Então, nós temos aí 5 elementos que compõem essa moléculazinha de hidroxicloroquina. Então, acho que vale a pena dar uma lida sim. Até mesmo para poder já ficar familiar, né, com essa família das inas, como você disse, né, do sufixo, né? Isso, tem guanina, timina e entre outros aí que eu não vou passar vergonha de falar errado aqui. Amina, aí, tá vendo? Compostos, amina e amida. Entendi. E como que, por exemplo, já que você tem alguma dica para quem está com dificuldade de acesso a conteúdos de química, lugares para se pesquisar, para se estudar, que ofereçam conteúdos legais e gratuitos para que a gente possa ter acesso, né, a tudo isso que você falou de uma maneira, botar em prática mesmo, fazer simulados antigos, esse tipo de coisa? Então, normalmente, eu vou falar assim que eu gosto. Como matéria, eu gosto muito de utilizar um material só química. Então, o aluno vai lá, porque eu acho que praticamente todo mundo tem, pelo menos, o acesso, né? Lá não é no YouTube, né? Lá no Google. Só química. É um material muito bom, eu gosto muito dele. Eu acho que é um material muito claro, que ajuda muito o aluno. Agora, se ele quer, ele precisa, porque vai precisar principalmente esse ano, eu tentaria lá o Descomplica e o Estude também. Estude, que é STOO. Eu acho que são 2 canais muito bons, professores que são bem claros, explica assim, bem detalhado para o aluno, e o aluno consegue também obter vários simulados a partir daí. Então, eu acho que seria uma opção também, né? Porque vai ter que, né? O aluno vai ter que fazer um pouco mais, ele vai ter que buscar, não tem como. Ô Jaque, ontem conversando com o Guizão, professor de História, se estiver assistindo aí, um beijo, Guizão, ele estava falando sobre a relação entre divertimento e estudo, como que os estudantes podem fazer para conciliar os dois, assistir séries que sejam porteiras que se abram para aquele conhecimento talvez citado ali. E ele disse que essa dificuldade em história, porque a história muda, é contada de várias formas e dependendo do ponto de vista e, enfim,
geralmente para um filme ela é mais bem trabalhada. Na química, não, né? Ou é ou não é. Pois é. Então, ele falou que não tem muito conteúdo físico, livros, apostilas. Na química, você acha que é possível ter esse acesso para quem de repente não tem um computador ou um celular disponível o tempo todo? Ou nem um tempo? Tem algum lugar físico que a gente possa ir buscar? Alguma enciclopédia, alguma apostila, não sei. Então, Enciclopédia não, né? Desculpa. esse é o grande problema que nós, da disciplina química física e a química principalmente. Quando você vai buscar, inclusive, o material na própria internet, muitas das vezes você tem muitas dificuldades e os exercícios de uma plataforma para outra, eles repetem muitos exercícios. Então, a gente tem essa dificuldade muito grande, sim. Agora, o que eu falo, o aluno que não tem, porque a gente tem alunos que não têm acesso à internet. Buscar livro mesmo, tentar baixar algum livro para poder Uhum. né, no celular. Se não tem condição, pede alguém. E tá buscando uma literatura mesmo, porque nós não temos assim hoje não tem uma literatura, como dizer, uma literatura. A gente tem alguns livros que nós utilizamos hoje, são livros. Eles são um pouco. O aluno sente uma dificuldade muito grande, muitas das vezes, até nós mesmo. Eu não vou citar, inclusive, o autor, mas tem um livro que nós escolhemos, inclusive a grande maioria das escolas, que o livro, Sim, nem a gente entendia, o livro não dá para o aluno estudar sozinho, entendeu? Porque é um livro entendi. complicadíssimo. E aí eu sempre falo, vai lá em Marta Reis, que é mais antigo, né? Vamos pegar uma nomenclatura mais antiga da química, que aí com certeza você vai ser mais claro para você, ou uma apostila de cursinho, porque a Sim, química, no contexto, ela a gente fala aí que nós trabalhamos com exatas, né? Ela não é exata. Então, o que acontece na química pode mudar uma coisa ou outra né, passar muitos anos, aumentar um elemento artificial na tabela, alguma coisa assim, mas o contexto ela é exata, então não vai mudar os conceitos. Então, o aluno pode pegar uma entendi. apostila antiga, fazer os exercícios, correr atrás mesmo, porque ele dá conta sim. Se ele fizer isso, se ele pegar exercícios tanto da internet, ou quanto apostilas mais antigas, livros antigos, começar a Uhum. estudar mesmo, ele consegue um bom resultado na prova. Acredito eu. Legal. É importante lembrar também para quem possa contribuir, né, que doe apostilas, livros didáticos. Isso é uma Ah, coisa que a gente não não, isso é precisa ficar claro. guardando, é isso, né? Sempre vai ter alguém que Exatamente. precisa. Sempre tem alguém que precisa, aliás, a gente, principalmente agora nesse momento nosso, né, a gente percebeu o seguinte, que são muitas as pessoas que estão precisando. Por quê? Porque a gente Sim. observou. Nossos alunos, principalmente, né, a gente voltando aí para a escola pública, eles têm o WhatsApp. Então, isso aí nós percebemos. O aluno tem o WhatsApp. Mas quando você pede ele para baixar um arquivo, alguma coisa, ele não tem. Ele não tem uma internet boa que ele possa, por exemplo, assistir uma aula ao vivo, como está acontecendo, né? Uhum. O Estado disponibilizou essas aulas ao vivo, dá para assistir pela internet, pelo YouTube, mas muitos alunos, nós temos a dificuldade, muitos alunos não têm acesso porque o Canal 9 não pega em todos os lugares, a TV Assembleia não pega em todos os lugares, e a gente tem esse agravante aí que muitos alunos não têm acesso a uma internet boa que ele consiga assistir ao Sim. vivo. Que, inclusive, isso chega muito para a gente. Essa semana mesmo eu recebi a professora. Fulano mandou te perguntar como que vai enviar para você, porque ele não tem internet, ou na casa dele não tem internet, ele só tem o WhatsApp comum. Complicado. Então, isso é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, o aluno da escola particular, ele está muito melhor, né? Ele vai sair muito melhor na frente, porque normalmente ele tem toda essa estrutura dentro de casa. As escolas Uhum. particulares manteve as aulas desde o início, né? Então, o aluno está tendo essa flexibilidade, ele tem como interagir melhor com o professor, e os nossos alunos da escola pública não.
infelizmente. Então, a gente tem, Infelizmente. tá acontecendo essas situações esse ano também. Eu acabei de lembrar também que tem na TV Escola a hora do Enem, né? Também ajuda bastante. Isso, Passa exatamente. todo dia, passa 6 vezes por dia, todo Isso, dia na tem, TV Escola, né? Já pelo menos é uma ajuda a mais, né? já ajuda, exatamente. E nesse canal 9, né, que é a Rede Minas, sexta-feira de manhã, passam questões de Enem. Eles Ah, legal. também resolvem questões de Enem. Na quinta-feira, as aulas são de ciência da natureza até 9 horas. E depois, na sexta-feira, as questões são. Eles respondem, eles trabalham com questões do Enem, de todas as disciplinas. Hoje, por exemplo, mesmo falou sobre separação de mistura, então eles falaram sobre o processo de destilação. Então, Bacana. até mandei para os alunos, falei, gente, está tendo uma aula bacana, só que a maioria dos alunos, como eu comentei, nem todos têm esse acesso. Então, por não terem Uhum. esse acesso, eles realmente ficam, né, numa defasagem muito grande com relação à nossa disciplina. E quando você tem, por exemplo, uma disciplina da humanas, é muito mais fácil você pegar um livro, ler, entender a história, do que você pegar a química, a matemática. Se você agarrar em alguma coisa ali, em algum cálculo, ali você não sai Sim. mais. Então, essa é E a dificuldade. falando em agarrar em cálculo, como que você aconselha que a pessoa que vai prestar o Enem ou outro vestibular ache, de acordo com os métodos dela, que seja melhor para ela a melhor forma de fazer a prova, seja as mais difíceis primeiro, as mais fáceis, geralmente falam para a gente fazer as que a gente sabe primeiro, né, para já tirar Isso. aquele peso. Você concorda? Você pensa diferente? Tem alguma outra dica com isso? Não, eu penso que você deve fazer primeiro aquelas questões que você leu, que você tem certeza que está correta, porque você já fica livre daquelas questões, né? Já eliminou aquelas ali, ótimo. Quando você chegar na questão mais difícil, a prova de química, principalmente, ela costuma ter duas partes. O texto, normalmente, tem textos muito grandes. E ela costuma Sim, ter duas partes. Normalmente, o segundo parágrafo, eu já mostrei muito aluno, acontece muito isso. Se você não lê o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, ele já te dá todas as informações que você precisa para estar realizando aquela questão. Igual no caso, por sim, exemplo, imagino eu, sobre hidroxicloroquina, vai vir um texto lá com no mínimo umas 10 linhas. O aluno, sim. às vezes, perde muito tempo. E o Cansa, aluno, né? primeiro, que é muito cansativo, muito. E segundo, que brasileiro não tem o hábito de ler. O problema maior, Verdade. eu falo sempre na minha disciplina, eu falo, gente, o problema da química não é a química, é o português e a matemática de vocês. Porque o português você não lê, ou você lê e não interpreta a questão, às vezes a questão está óbvia e o aluno não consegue fazer a interpretação do texto. E às vezes o Aham. texto, a primeira parte do texto, ela já é tão grande e ela é tão desnecessária, e aí você já doeu a cabeça, já perdeu o tempo, que é aproximadamente 3 minutos para cada questão do Enem. Claro. Você já Todo perdeu tempo. segundo, né? É importante. Exatamente. O Enem, cada segundo é importante na prova. Então, normalmente, o segundo parágrafo, dá uma lidinha nele. Se você vê que ali não dá, você vai lá e dá uma lida, passa um olho rapidinho, tenta ler, né, visualmente ali rapidinho. Mas, normalmente, o segundo parágrafo já designa tudo que o exercício, tudo que a prova está querendo em relação ao exercício que ele foi proposto. Então, eu sempre Eu, penso eu, assim, co- deve fazer sim, isso. Ele deve buscar primeiro as questões que ele acha fácil e depois sim. ele vai partir para as difíceis e vai tentar não preocupar tanto com o tamanho do texto. Entendi. Eu costumo fazer assim, a primeira parte, as questões do Enem são padronizadas. É importante para o aluno também, para o estudante, entender a padronização. Aham. A estrutura da redação sempre vai ser a mesma, a estrutura das questões, distribuição na prova vai ser tudo igualzinho, vai mudar só mesmo E as questões, né? Então por isso que é legal conhecer a prova do Enem, fazer a prova pelo menos, fazer a sei lá, prova. 5 vezes, 5 provas antigas, né? E Aham, aí, no mínimo. o primeiro parágrafo, como você disse, é um texto, o segundo geralmente tem as informações,
e aí tem a questão em si. Então, o meu método, eu leio, vou direto para a questão e vejo, é de acordo com o texto, qual a ligação é iônica, que tal, tal e tal. Sabendo o que você precisa achar, aí eu vou para o texto, que eu já consigo ir diretamente onde está mais fácil para mim, né? Mas, enfim. A gente está encaminhando... Sim, pode Normalmente é falar. isso que acontece, porque para você não perder tempo cada momento, né? Ali, na verdade, é uma concorrência, o Enem é uma concorrência. Então, você tem que fazer tudo para você dar, né? Tem que dar o melhor de você. Então, normalmente é isso mesmo. Você corre um olho nas alternativas, corre um olho lá, dá uma lida no segundo parágrafo. Normalmente é 2 parágrafos, não passa muito disso, né? Nas provas de exatas. E aí, se você der para definir ali, já está ótimo, porque aí você já ganha um tempo. Bacana. A gente está com um pouco menos de 8 minutos faltando para acabar, Jaque. Eu queria fazer uma pergunta aqui que a Laura falou também. Laura é minha companheira. Um beijo. Está perguntando qual é a relação da química com alimentos importantes para a imunidade. Se isso tem a ver. Sim, claro. Sim, claro que tem, até porque a química está inserida em todo o processo alimentício, né? Desde a hora que desde a mastigação, né, até o produto final, né? Até a hora de você eliminar aquilo que você que não serve mais para o seu corpo. Agora, hoje, principalmente no dia de hoje, é muito importante que você tenha uma boa alimentação. O que é uma boa alimentação? Uma boa alimentação não é comer muito. Não é comer muito, não é comer com excesso, mas é você ter. Nem pouco, né? Isso, exatamente, porque tem gente que pensa também, eu vou comer, igual o processo de emagrecimento, eu vou comer pouquinho que eu vou emagrecer. Não, dependendo do que se você come muito pouco para emagrecer, o que vai acontecer? Seu organismo vai ficar em defasagem, ele vai pedir mais, ele vai sugar de você, você pode perder vitaminas, vai perder vitaminas do seu corpo. Você vai ficar, então, em defasagem de determinadas vitaminas, principalmente vitamina, no meu caso, por exemplo, na idade mais avançada, vitamina D. Para os meninos jovens, né, que está em formação, a vitamina A, a vitamina C é muito importante. Sim. Então, onde você vai encontrar isso? O lugar melhor que você vai encontrar isso são frutas e legumes. E a grande maioria de jovens não gostam de legumes, né? Isso aí é um fator, não gostam. Então, uma boa alimentação, ela está voltada exatamente para isso. Ela está voltada para o arroz e feijão, está dentro do contexto, eu preciso dele, sim. Agora, um arroz com feijão, uma boa salada, né, bem diversificada. Pela manhã, nós não temos essa cultura, né? Brasil não tem a cultura, mas pela manhã você ter uma boa refeição, você comer ovos, você comer ovos cozidos, você comer frutas, você tomar um leite com alguma coisa, né? Com alguma coisa que você gosta, de preferência que não seja todinho, tá? Uma vitamina, assim, né? Que todinho não é nada bom. Então, assim, é você fazer uma boa alimentação e quando chega na hora do almoço, você equilibrar, você não põe nem muito, nem pouco, mas você ter ali a parte verde, a parte amarela, a parte vermelha dos alimentos, que você precisa disso. Isso vai interferir diretamente, totalmente na alimentação. E a química é esse contexto, é esse processo. E a alimentação, ela é fundamental para o aprendizado também, né? Para ajudar a cabeça a funcionar. Se você tá, por isso que fala, se a pessoa está com fome, ela não consegue comer. Se ela está sem alimentação, se ela está desnutrida, ela não vai pensar, ela não vai conseguir, é impossível, ela não vai conseguir raciocinar. Então, muitos vésperas de prova, por exemplo, o aluno tem esse hábito de, não vou comer, ele fica ansioso. Não, ele tem que esquecer um pouco a ansiedade, comer alimentos que sejam saudáveis, né? Não alimentos pesados, mas saudáveis. E realmente ele precisa de ter uma boa alimentação para quando chegar na hora da prova ele estar bem. Que é um erro que o pessoal leva lá, né? Eles falam, fica comendo chocolate, o povo tá lá fazendo, tá comendo chocolate, tá tomando todinho, tá loucura. Se alimentando mal, né? Principalmente no dia da prova. Exatamente. Ô, Jaque, faltam uns 3 minutinhos. Eu queria primeiramente pedir desculpa
por ter travado. Não, Ficou uma conversa com monólogo, né? Você ficou falando para uma tela travada e eu creio que isso é um pouco chato, né? não, Mas sem eu não sei problema. realmente o que aconteceu. Não, tudo Foi na bem. boa vontade de mostrar a ligação aqui e acabou travando. Não, sem problema. Mas acontece. A gente vamos tentar fazer outras ainda antes do Enem, até porque esse Enem, se tudo der certo, vai demorar um bocadinho ainda. Ah, É, vai, e com certeza. para o Vai bem bem, né, dos terminado. nossos alunos. Eu queria te agradecer muito, viu, Jaque? Foi um prazer te conhecer nesses dias que eu tenho conversado com você, combinado com a live, você foi muito disposta, muito solícita. A Obrigada. Fernanda me Agradeço passou pelo o seu convite. contato e falou que eu podia contar e pude mesmo, viu? Muito obrigado. Faz Eu que agradeço. um minutinho final aí pra gente, fala do seu trabalho, onde te acha, pra gente um Então, pouquinho aí. nesse momento, tá me achando mais dentro de casa, né? Mas então, eu Que trabalho, bom. já há algum tempo com SESEC, que é tipo EJA, né? E trabalho na Uhum. região de São Benedito. Nesse momento, eu estou lotada na Escola Mogi, que fica ali no Cristina A. Então, eu trabalho ali, trabalho com todos os anos, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E quando, né, agora nesse momento, a gente não está tendo muita procura, mais né, quando está próximo ao vestibular, mas eu trabalho com Sim. aulas particulares também. Então, sempre mais para o final, no caso, assim, seria lá para agosto, começaria a demanda, né? Mas como esse ano vai ter Sim. alguma, né? Está cheio de mudanças, então eu dou aula particular na região, eu moro aqui em Santa Amélia, então eu normalmente trabalho com aula particular dentro do tempo que eu tenho, né? Mas é isso aí. Legal. Tô falando que foi uma sexta muito louca aqui, né? Teve imagem travada, teve tudo A aí. professora vai entrar também. Mas estamos todo mundo adaptando a esse novo normal ainda distante, né? Isso, Aí para exatamente. encerrar, já, nós somos um coletivo de arte, né? A Rua Declama, e a gente sempre encerra aqui com poesia. Então, para finalizar, a gente tem um minutinho aqui, vou rapidinho. Esse é um poema de Kadosh Miranda, chama O Ritmo dos Dias. As coisas Sim, acontecem num ritmo não planejado, pensado, arquitetado ou desenhado no papel. Os dias vão passando de uma maneira que rompe o espaço-tempo e nos faz pensar mais no agora. Já parou para pensar que antes de entendermos o mundo, desse jeitinho que ele é, os dias passavam mais lentamente? Não víamos a hora de ficarmos maiores de idade para podermos fazer legalmente o que já fazíamos antes de crescer. E o que é crescer? Para alguns, montar empresa enorme que lucra, pensa em ninguém, só no lucro. Para outros é algo que vem de dentro para fora, que alimenta o ser e faz com que tudo se conecte. Nada de Wi-Fi, nada de Bluetooth ou coisas do tipo, é algo maior. Somos todos partes de um corpo só, como células que formam o sistema de alguém, animal ou vegetal. Kadosh Miranda. A Ale está falando que adorou as dicas. Muito obrigado novamente, Jaque. Um bom final de semana Vanessa para também, você. agradeço a Viu? Vanessa, tá, Vanessa, Vanessa? Isso, um obrigada. Eu que beijo para agradeço todas, a todas que oportunidade. tiveram aí. Gleison, Laura, Natália passou por aí, Otacílio, um monte de gente.